Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. E é um prazer e uma alegria mais uma vez estarmos aqui na meditação da reunião de oração da Igreja Presbiteriana de Mococa. Nós estamos fazendo a nossa reunião via live do Facebook devido à quarentena que está sendo imposta no estado de São Paulo. É um prazer, é uma alegria tê-los conosco e quero convidá-los nesta noite a meditar conosco no texto da palavra do nosso Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, os versículos 11 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versículos 11 a 17. Texto que nós vamos fazer a nossa devocional nesta noite. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o entejo do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Eu quero te convidar nesse instante a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus em atitude de oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, aquele que nos amou, nos salvou, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, que nos guia por meio do teu Santo Espírito. Nesse instante, nós estamos aqui reunidos como tua igreja, como teu povo, para te adorar, para ouvir a tua palavra e para buscar ao Senhor em oração. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor, nesse instante de meditação na Tua Palavra, neste momento devocional, o Senhor venha falar conosco, edificar os nossos corações, para que possamos ser alimentados por Ti. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. É notório que nos últimos tempos, especialmente nesses pouco mais de 40 dias em que estamos vivendo este período de quarentenas, nós façamos comentários a respeito das notícias que nós ouvimos. Muitas vezes nos dá até agonia assistir os noticiários. As palavras que nós ouvimos com maior frequência são morte, doença, mortes. Quantos morreram? Parece que estão fazendo um ranking de mortalidade e fazem comparações esdrúxulas de países com comportamentos e populações diferentes, climas, coisas totalmente diferentes e comparam para dizer que aonde está a maior tragédia. A impressão que muitas vezes nos passa é que parecemos abutres procurando uma carcaça. Quando, na verdade, nós não podemos olhar para estas más notícias. Exatamente porque, conforme algumas pesquisas feitas por estudiosos, disseram que
a pessoa exposta por alguns minutos ao dia a más notícias, ela tem a sua imunidade baixa, o seu humor é deprimido e a pessoa fica numa situação vulnerável. Justo agora em que precisamos desenvolver a nossa saúde para termos uma imunidade maior. Eu estou dizendo estas coisas porque este texto que nós lemos da palavra do Senhor é um texto que narra uma situação de morte, mas uma situação melhor do que a morte. Porque além da morte ele fala da vida, fala da ressurreição, fala do modo como Jesus trabalha nos dando vida. Porque o nosso Deus é o Deus da vida. E quando olhamos para esse texto, nós vemos que após Jesus curar um servo do centurião na cidade de Cafarnaum, ele segue a sua viagem pelo interior da Galileia. E ali ele vai para uma cidade chamada Naim. E quando está chegando no portão da cidade, vem ao encontro dele um cortejo fúnebre. E ao então, observando aquela situação, o Senhor Jesus fica sabendo que era o filho único de uma viúva. Era uma situação extremamente triste no contexto da economia da Palestina do primeiro século. Uma mulher viúva, ela perdia o seu amparo quando o marido falecia. Caberia ao herdeiro, que normalmente era o filho mais velho, ou se ela não tivesse filho homem mais velho, o irmão resgatador, que levaria e sustentaria aquela família. Porém, neste caso, ela tinha o seu amparo, que era o seu único filho. Mas agora o seu único filho estava morto. Ela perdeu o seu amparo. Estava literalmente desamparada. Uma situação extremamente triste. Já não chega à morte, ainda perde a maneira pela qual uma mulher poderia ser sustentada, que era pelo esposo, pelo pai ou por um filho. E agora, o que ela iria fazer? Ao que Jesus então pergunta e se compadece dela, dizendo: não chores. E Jesus faz uma coisa revolucionária. Ele chega e o que era inimaginável para um mestre judeu, Jesus fez. Ele toca no esquife. E vale lembrar que os judeus não tocam em cadáveres porque é impuro. Ele se tornaria impuro. Mas acontece que ali Jesus não iria tocar um cadáver. Pelo contrário, Jesus toca aquele esquife e dá uma ordem cheia de vida. Ele diz: eu te mando, levanta-te. E então, aquele jovem se sentou e passou a falar, ao que Jesus o entrega, vivo, novamente à sua mãe. E é olhando para esse texto e por esta razão que Jesus nos diz: levanta-te e viva. Porque ele é o mesmo que diz: eu sou a vida, a ressurreição e a vida. Jesus, ele está dando àquela mulher uma notícia cheia de vida. E é sobre isso que nós vamos meditar um pouco nesta noite. Uma notícia cheia de vida. Nós precisamos de notícias de vida. Chega de notícias de morte. Os jornais, os rádios, a televisão, a internet estão saturadas de morte e desgraça. Nós precisamos falar da vida. Porque a vida mais importante é a vida que Cristo nos dá. E é por isso que ele nos dá uma notícia cheia de vida. E esta notícia cheia de vida, ela é uma notícia consoladora. É interessante notar que nos versículos 11 a 13 narram a chegada de Jesus a esta cidade de Naim. E sobre esta cidade há uma curiosidade. A única vez que esta cidade é citada na Bíblia. É o único texto em todas as Escrituras que aparece o nome desta cidade. Conforme os arqueólogos, é uma cidade que
pela localização, fica a cerca de 9 quilômetros de Nazaré. E também é uma cidade que fica localizada na encosta do Monte Hermon. E esta cidade era a rota entre Nazaré e Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Jesus estava residindo após o início do seu ministério público. Nazaré era a cidade onde ele foi criado. Ou seja, era uma cidade que estava na rota que Jesus caminhava com frequência pela Galileia. E ele então está chegando aos portões daquela cidade e uma numerosa multidão o acompanhava porque a sua fama já corria célere. E ele vê outra multidão saindo da cidade e eles se encontram ali. E esta multidão se encontra, ele percebe ali que há um enterro, um cortejo fúnebre. E é então que ele traz uma notícia consoladora para aquela mãe que estava perdendo o filho. E a notícia consoladora, ele está dizendo para ela: não chores. Pode parecer estranho nós chegarmos para uma pessoa que está sofrendo, padecendo a perda de um ente querido e dizer: não chores. Muitos podem pensar: mas que insensibilidade é deste homem? Mas não. Jesus estava fazendo aqui algo profético, algo que ele fará conosco, porque é ele aquele que nos enxugará dos olhos toda lágrima. É por isso que o Evangelho é uma notícia de consolo. Ele está dizendo para nós: não chores, porque o sofrimento deste mundo é incomparável com a vida eterna que está reservada a cada um de nós pela fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso ele nos diz: não chores. Ele se compadeceu daquela mulher, deu a ela o seu filho, cuidou dele, ressuscitou a sua vida. E ele faz isso conosco. Ele está dizendo para cada um de nós: não se atemorize diante das más notícias que vocês estão expostos, diante das dificuldades, diante das batalhas que são vividas. Porém, eu vou consolá-los. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. É por isso que ele nos diz: não chores. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos a palavra nos dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque é o Senhor quem toma conta e guarda as nossas vidas. Assim, nós temos que olhar para esta notícia cheia de vida que o Evangelho nos traz, porque ela é uma notícia que consola o nosso coração, porque Jesus é aquele que nos consola de toda a dor, porque ele levou sobre si, ele levou sobre o seu corpo na cruz as nossas dores, as nossas aflições, o nosso pecado, para que assim possamos desfrutar da vida eterna, cheia da graça, da paz, do amor e da alegria de Cristo Jesus, o nosso Mestre. Por isso, esta notícia cheia de vida é uma notícia consoladora. Mas esta notícia consoladora, ela é também uma notícia restauradora. Se nós olharmos para os versículos 14 e 15, a palavra do Senhor está nos dizendo: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aqui nós vemos a notícia restauradora. Essa notícia cheia de vida do Evangelho é uma notícia restauradora porque ela restaura a vida. A palavra do Senhor nos diz, Jesus dizendo àquele jovem: jovem, eu te mando, levanta-te. Ele estava morto. E Jesus, com uma só palavra, deu a ele a chance de uma nova vida. Deu a ele o privilégio de levantar dos mortos. Jesus fez a mesma coisa com Lázaro.
Lázaro, levanta, vem para fora. Jesus fez a mesma coisa comigo. Fez a mesma coisa com você. Pode fazer com você que ainda está em dúvida. Ele está dizendo, levanta-te. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor Jesus, Ele está restaurando a vida plena, a vida com Ele, a vida que Ele preparou. A Bíblia não fala mais nada sobre esta mulher e sobre esse jovem. Nós não sabemos quem eram. Nós não sabemos o que faziam, o que deixaram de fazer. Mas nós sabemos o que Jesus fez. Jesus deu uma ordem a ele: levanta. Levanta, ó tu que dormes, e ele te levantará. E aqui nós vemos que Jesus o restitui à sua mãe. Jesus o devolve à sua mãe, restaurando o seu amparo, restaurando o seu cuidado. Jesus faz isso conosco, exatamente porque é Ele o nosso amparo, Ele é o nosso resgatador. Dentro da cultura hebraica, havia a figura do resgatador, que era aquele familiar que tinha a responsabilidade de assumir o cuidado com o órfão e com as viúvas da sua família. Morreu o resgatador daquela mulher, que era o seu filho. Jesus o devolveu. Mas nós precisamos de um resgatador. E quem é o nosso resgatador? É aquele que nos diz: jovem, eu te mando, levanta-te. E Jesus está olhando para cada um de nós nesta noite e está dizendo para você: levanta-te, levanta-te, olha para mim. Olhe para o meu poder, olhe para o meu cuidado, porque sou eu quem governo, sou eu quem reino. A minha vida eu te dou para que você possa viver nas minhas mãos, debaixo do meu cuidado, do meu amparo. E é interessante notar que Jesus é aquele que é o nosso resgatador, mas ao mesmo tempo ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Por isso, esta notícia é cheia de vida. Por isso ela é consoladora. Por isso ela é restauradora. Mas ela é também uma notícia graciosa. Esta notícia cheia de vida é uma notícia cheia de graça, cheia do amor do Senhor. É interessante notarmos no versículo 16, quando a palavra do Senhor nos diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Esta expressão, Deus visitou o seu povo, é uma expressão comum na língua hebraica, principalmente quando o povo judeu contemplava grandes bênçãos do Senhor ou grande juízo do Senhor. Então eles diziam: Deus visitou o seu povo. E aqui no caso eles estavam agradecendo, porque houve um grande milagre, houve algo fantástico, inexplicável. O morto se levantou por uma palavra do Senhor Jesus. E o povo estava então espantado, possuído de louvor, de temor, cheios de louvor, glorificando a Deus, dizendo: Deus visitou o seu povo. E outra coisa que é interessante notar que eles disseram é que grande profeta se levantou entre nós. Aqui, Jesus repete algo que aconteceu no Antigo Testamento, quando no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, Elias também ressuscita o filho de uma viúva, a qual o hospedara, e ele morre. E aquela viúva que passava fome com o seu filho, que Elias disse para ela: a farinha da tua panela jamais faltará, perdeu o seu filho. E ela pergunta: homem de Deus, que fiz eu para tamanha dor? E o Senhor disse para Elias:
calma. E Elias falou para ela, Deus vai reaver o teu filho. E então Elias vai, ora com aquele menino morto e diz para ele, levanta-te. E ele se levanta. E agora, nós vemos novamente Jesus vindo, repetindo o feito de Elias. É por isso que mais adiante, algumas pessoas em Israel vão confundir Jesus e João Batista, dizendo, quem é Elias? Por isso que Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias. E Jesus faz novamente uma pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui, o povo de Israel ainda não sabia quem era Jesus. Sabia que Jesus era alguém que ensinava com autoridade, ensinava com poder, tinha palavras sábias, achavam que era um grande mestre da lei. E quando ele começa a fazer os seus milagres, eles começam a pensar, um grande profeta se levantou. E Jesus aqui ainda não se revela como o Messias, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas os feitos dele estavam cumprindo as escrituras proféticas que confirmavam que viria o grande profeta de Israel, que salvaria os pecados do seu povo. E Jesus veio. E é por isso que esta notícia cheia de vida é uma notícia de graça, é uma notícia de salvação, é uma notícia de louvor, que nos leva a glorificar a Deus por tão grande salvação que Ele nos oferece por meio de Jesus Cristo. Diante de tantas más notícias, olhemos para essa notícia graciosa, a notícia da salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque esta notícia cheia de vida que Jesus dá, que é uma notícia consoladora, que é uma notícia restauradora, que é uma notícia graciosa, é também uma notícia a ser amplamente divulgada. Uma notícia amplamente divulgada. Enquanto as nossas rádios, televisões, internets, jornais escritos propagam aos quatro ventos o poder da morte, a notícia que nós, como salvos por Cristo, devemos proclamar é uma notícia de vida, uma notícia cheia de vida, a notícia que foi divulgada no versículo 17, que nos diz assim, esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E que notícia foi essa? Jesus deu a vida novamente a um jovem que estava morto. Jesus trouxe vida em meio ao caos da morte. Jesus é o vencedor da morte. Jesus é aquele que nos dá vida e vida em abundância. Por isso, esta notícia nós temos que divulgar. Enquanto as pessoas estão aí apavoradas, amedrontadas, sofrendo, com medo dos informes de morte, contaminação e outras coisas mais, nós temos que falar da vida que Jesus nos oferece. Esta oferta que Jesus está fazendo de uma vida plena, e mais do que plena, eterna. Porque é isso que nos conforta, é isso que nos consola. Saber que, por maior que seja o sofrimento deste mundo, a vida eterna nos céus está nos aguardando. O Senhor foi nos preparar lugar. E é esta notícia que nós temos que divulgar. É esta notícia que nós temos que proclamar a todo custo, com todas as nossas forças. Os homens e mulheres de Naim que testemunharam este feito de Jesus, eles simplesmente divulgaram por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, porque até mesmo fora dos limites de Israel, sabiam quem era Jesus e o que ele estava fazendo pelo poder de Deus. Nós, como Igreja de Cristo Jesus, como povo do Senhor, temos que anunciar que Jesus é o Deus da vida, aquele que venceu a morte e é aquele que tem poder para parar as mortes causadas, seja por qualquer enfermidade. A vida está nas mãos de Deus.
Eu fico impressionado quando eu vejo certas reportagens e certos comentários de dirigentes, de governantes, falando nós temos que preservar a vida, como se as políticas públicas de saúde tivessem como salvar vidas. Elas salvam. Salvam muito pouco, porque Deus é o dono da vida. A nossa vida pertence a Jesus. E pode acontecer o que for. Se Jesus não quiser nos levar, nós não vamos. E também se for aquele momento que o Senhor nos levar, nós vamos. A vida não pertence a nós, a vida pertence a Ele. Ele é o doador da vida. Ele é quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém. Ele é a própria vida. Não está nas nossas mãos. Nós podemos fazer de tudo para prolongar a nossa vida. Mas o próprio Jesus nos diz que nós não podemos nem mesmo tornar branco um fio de cabelo da nossa cabeça. Tudo está nas mãos dele. Ele é o Deus da vida. Nós temos que olhar para ele e proclamarmos a notícia de vida, porque a vida está nele. É o que João nos diz logo no capítulo 1 do seu evangelho. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele é a nossa luz, ele é a nossa vida, ele é o vencedor da morte e do inferno e nos trouxe a salvação e vida eterna para a glória dele. E nós vamos estar, pela graça do Senhor Jesus, junto dele, na nova Jerusalém celestial, onde o poder da morte não tem nenhuma influência sobre a vida daqueles que creem. Por isso, ouçamos a notícia cheia de vida que vem do Senhor Jesus. Porque a notícia do Evangelho é a notícia que nos consola, é a notícia que nos restaura, é a notícia que nos fala do seu amor e da sua graça, é a notícia que devemos divulgar. Divulgue a vida, fale da vida que Cristo nos dá. Que Deus nos ajude a vencermos, dia após dia, as más notícias que nos afrontam, para a glória do Senhor, e falarmos da verdadeira notícia, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus queridos, como é nosso costume, nesse período de quarentena, vamos passar ao nosso momento de oração e vamos continuar orando pela vida da nossa igreja, pela vida das igrejas espalhadas em toda a face da terra, para que o Senhor esteja fortalecendo o seu povo, dando cada vez mais firmeza, santidade, pureza, amor ao Evangelho, fortalecendo a igreja dele, para a glória dele, abençoando todos os membros das igrejas, presbíteros, pastores, diáconos, missionários, evangelistas, todos os servos do Senhor, onde quer que eles estejam, falando do amor do Senhor Jesus, ainda mais nesse tempo onde as pessoas estão angustiadas, desesperadas, sofrendo. Também vamos orar pela vida da nossa nação. A nossa nação precisa das nossas orações. Nós temos visto uma série de coisas acontecendo, perturbando a paz da nação, e nós precisamos clamar a Deus. É a ordem do Senhor que oremos pelo nosso povo, porque na paz da nossa cidade nós teremos paz. É o que Jeremias disse aos cativos da Babilônia. Orai pela paz na cidade, porque na vossa paz tereis paz. E nós temos que orar pela nossa nação, pelas nossas autoridades, governantes, todos eles, em todas as esferas do poder público. Também vamos orar por uma pessoa que pediu oração pela página da igreja no Facebook. Ela não disse o que, mas ela só disse: preciso de oração. Então vamos estar orando por esta pessoa chamada Ana Vilela. Ela pede as nossas orações, e eu peço que vocês também estejam orando por ela nas suas orações, nas suas devocionais diárias. Nós não sabemos o que é, mas ela pede as nossas orações e nós temos que fazer isso,
orar por essa pessoa, Ana Vilela. Vamos continuar orando pelos enfermos, pelas equipes médicas, todos os trabalhadores na área da saúde, né? Desde consultórios a clínicas, hospitais, casas de repouso, porque é necessário nós orarmos por esses profissionais. Eles têm sofrido e têm sofrido muito com a incerteza a respeito desta enfermidade que nos assola. Então eu convido a cada um de vocês, aí onde estiver, a estar nesse instante na presença do Senhor, em atitude de oração, orando ao nosso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos mais uma vez na Tua presença, estamos aqui reunidos como Teu povo, reunidos como Tua igreja, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui reunidos em oração neste momento para nos dedicarmos a Ti e clamarmos a Ti. E nós, ó Pai, queremos nos colocar na Tua presença nesse instante, pedindo, Senhor, primeiramente que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar as nossas falhas, venha nos encher do Teu Santo Espírito, nos ensinando a cada dia, a cada momento, a estarmos descansando no Senhor e na Tua palavra. Tranquiliza, Senhor, muitas vezes as aflições do nosso coração e ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para Ti com esperança, para que a cada dia possamos estar sempre firmados no Senhor. Ó Pai bendito, colocamos nas Tuas mãos a vida da nossa igreja, que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, de cada família, que o Senhor esteja amparando a Tua igreja em qualquer lugar onde ela estiver, que o Senhor, ó Pai, esteja fortalecendo a vida de cada líder eclesiástico. Abençoa, Senhor, a vida dos pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, todos aqueles que trabalham na Tua obra, que fazem a Tua obra levando o Teu evangelho, testemunhando da Tua palavra. Capacita, Senhor, e encoraja a Tua igreja nesses tempos difíceis que a Tua igreja tem atravessado, sem se poder se reunir fisicamente, mas que o Senhor esteja nos fortalecendo espiritualmente a cada dia para que a Tua palavra alcance cada vez mais pessoas em toda a face da terra. Senhor Deus, Pai bendito, nós colocamos nas Tuas mãos também, Senhor, a vida daqueles que estão enfermos, a vida daqueles que estão angustiados, esperando vaga em hospital, esperando leitos de UTI, que o Senhor, ó Pai, esteja dando a cura, dando conforto, dando paciência às famílias, que o Senhor, ó Pai, esteja fazendo a Tua obra na vida daqueles que estão padecendo de enfermidades. Ó Senhor, também tem misericórdia, ó Deus, da vida da Dona do Virges lá naquele hospital, que o Senhor esteja cuidando da sua saúde, dando sabedoria aos médicos que estão cuidando dela, e não somente dela, mas também de outros enfermos que estão em situações onde não se sabe o que fazer, onde não se sabe o que tratar. Que o Senhor, ó Pai, abra a mente, ilumine o coração desses médicos, que eles possam sentir e descobrir e dar os diagnósticos corretos, ó Pai. Ó Senhor, colocamos nas Tuas mãos também a vida de cada médico, cada enfermeira, enfermeiro, atendentes, prestadores de serviços da saúde, de todas as áreas, desde o administrativo, cozinha, limpeza, todas que estão diretamente envolvidos com os enfermos. Capacita-os, fortalece-os, dê paciência, dê calma a eles nessa situação difícil que estamos vivendo. Senhor, Pai amado, colocamos também nas Tuas mãos a vida desta nação, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, ó Deus. Age com poder, com graça na vida desta nação, Senhor. Trabalha no coração dos nossos governantes, desde os vereadores, prefeitos, secretários municipais, passando aos governadores, deputados estaduais, secretários estaduais, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando na vida desses homens e mulheres e que eles possam ter a luz que venha do Senhor para fazer aquilo que é certo. Ó Senhor, ilumina a vida do presidente, a vida dos ministros, a vida de todos os secretários.
Que o Senhor, ó Pai, esteja trabalhando nos líderes desta nação. Põe a mão no judiciário, ó Deus, que eles possam julgar de acordo com a reta justiça que vem do Senhor, não de acordo com seus interesses. Ó Senhor, tem misericórdia desta nação, ó Pai. Cuida daqueles que estão desempregados, daqueles que estão com angústia, sem saber se vão ter os seus empregos amanhã. Ó Pai bendito, sustenta, Senhor, o teu povo. Sustenta essa nação pelo teu poder, ó Pai. Derrama a tua bênção, ó Deus, sobre as nossas vidas como povo brasileiro. Ajuda-nos, ó Deus, a clamar por esta nação. E que em breve toda esta situação de pandemia tenha passado e a vida possa ter voltado à normalidade. Ó Senhor, colocamos também a vida da Ana Vilela, que entrou em contato conosco pela página da igreja na internet. Que o Senhor, ó Pai, esteja trabalhando nessa vida. Que o Senhor esteja derramando a tua bênção. Que o Senhor esteja fazendo a obra na vida desta mulher e na vida da sua família. Nós não conhecemos, não sabemos quem é, mas o Senhor conhece o seu coração. Faz a obra completa na vida dela, Senhor. E que ela possa olhar para ti e glorificar ao Senhor pela obra que o Senhor fará na vida dela, Senhor. Ó Pai bendito, dá-nos uma boa noite de descanso. Derrama as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós queremos agradecer a presença de todos vocês nessa transmissão. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, dê uma boa noite de sono e uma vida plena da presença do nosso Senhor. E quero convidá-los para amanhã também, às 19 horas, estarmos novamente aqui pela página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Mococa para a nossa reunião de oração, amanhã às 19 horas. Conto com a presença de todos vocês, que Deus os abençoe e uma boa noite e até amanhã, se o Senhor nos permitir.